Brasil. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está no conte agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência, amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Letícia Nonelis. Fernando Sérgio. Alô, Mauro Rosas de Almeida. Alô, João da Silva. Alô, Marilda Nunes. Nosso abraço, nosso carinho, começando o programa do dia de hoje, nesta segunda-feira. Alô, você que está me ouvindo agora, receba aí o nosso carinho, o nosso abraço, né? Esse é um programa que você sabe, ele tem aí o patrocínio das espadas katana.com.br. São autênticas espadas samurai que você recebe na sua casa em qualquer parte do Brasil. espadascatana.com.br. Pois é, meus amigos, estamos iniciando o programa do dia de hoje. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando a gente, né? Já são inúmeras pessoas aqui dando seus alôs. É o caso do Pedro Souza, lá de Cascadura, é o caso da Marilene Dias, aqui da Tijuca, também a nossa amiga Laurinha, somente Laurinha, assim que ela escreveu, de Copacabana. Receba aí o nosso carinho, o nosso abraço. Pois é, o programa do dia de hoje promete, e eu queria dizer para vocês que nós todos estamos muito tristes. Eu deixei aqui, se você me permite, eu vou ver aqui, até ter uma foto aqui do querido Roberto Leal, né? Olha, vamos mostrar aqui para vocês o Roberto, né? Em que todos nós lamentamos o passamento dele. Afinal de contas, não é fácil, né? Um belo cantor, um cantor que representava tanto Portugal no Brasil quanto o Brasil em Portugal, um cantor que tinha muitas qualidades e nos encantou a todos com a sua trajetória. Eu queria então aproveitar o início desse programa para desejar a esse nosso querido, a família, de um modo geral, desse nosso querido amigo, né? Desejar que Papai do Céu os ampare nesse momento de dor, de tristeza, em que perde não só o Brasil, perde Portugal, perde também a arte, né? É um negócio lamentável. A gente sabe que todos nós estamos na vida de passagem, né? É mais ou menos isso. Mas a gente, de repente, tantos anos fazendo sucesso como o Roberto Leal fez, quantas entrevistas deu, quantos programas participou, quanta alegria deu a todos, que a gente fica realmente triste. E que Papai do Céu abrigue, né? Que vai ter festa no céu com a chegada de uma figura tão emblemática como o Roberto Leal. Nossos sentimentos à família. Bom dia, Denise Guzmán Silva, bom dia, Denise, bom dia, Otávio de Mello, mandando bom dia para mim, para a Samira também, um abraço grande para vocês. Pois é, olha, escreveram no meu e-mail. Agora, quem escreveu no meu e-mail, não, no meu Facebook, no perfil do meu Facebook. De repente, eu vejo vocês, um amigo meu, que até está passeando em Juiz de Fora, amigo de infância, o Sildinei, escreveu para mim, disse: Fernando, olha aqui, ele mora hoje em Ouro Branco, Minas Gerais, estou aqui em Juiz de Fora. E eu respondi para ele o seguinte: olha, aproveite bem a terrinha. Foi isso que eu disse. Por quê? Porque para mim faz parte da minha história Juiz de Fora, como faz parte Cruzeiro, que é minha terra natal. Cruzeiro em São Paulo, onde nasci, Cruzeiro, onde todo final de ano eu ia visitar com a família, mas na verdade eu me mudei para Juiz de Fora com meus pais quando tinha 2 anos de idade. E, consequentemente, fui criado em Juiz de Fora. Então, eu considero que tenho 2 terras. A minha terra natal, Cruzeiro, que eu amo realmente, que é uma terra que eu tenho amigos queridos, como o Alves Júnior, e como o Thales, por exemplo, enfim, o Diego, pessoas amigas queridas. E também Juiz de Fora, onde eu fui criado, e onde só de lá saí profissional para ir, pelo menos, fazer estágio de jornalismo na Rádio Itatiaia. Então é uma cidade que eu tenho muito apreço, é uma cidade que eu teria muito prazer de morar e quem sabe um dia possa vir a morar.
mas alguém botou no meu Facebook, no perfil, para minha surpresa, não sei como, alguém botou lá, tá lá, o que você tem a dizer? Não tem aquilo ali? Aí botou, mudou-se para Juiz de Fora. Fernando Sérgio mudou-se para Juiz de Fora. E muita gente acreditou, muita gente começou a me mandar recados. O Francisco Barbosa, nosso querido amigo, grande comunicador hoje do rádio, mais uma vez, mandou para mim, Fernando, de volta para a terrinha, uma coisa assim. Outros amigos queridos se manifestaram, outros manifestaram pesar, porque gostam da minha presença no Rio de Janeiro, mas o fato é que não fui eu que escrevi isso, não é? E pense bem, analise cá comigo. Olha aí, a Maria José Rocha, muito bom dia, bom programa. É verdade, uma perda lamentável com relação ao Roberto Leal, evidente. Deus conforte amigos e família e o receba em seu reino de glória. Tudo de bom, é isso mesmo, querida. A gente lamenta porque são companheiros nossos de jornada que se vão, né? Como se fosse um amigo nosso. É rigorosamente verdade. Mas então, voltando à história fake, né? Até o doutor Aibinda colocou, quem diria, Fernando Sérgio fazendo fake news? A minha amiga Bailey de Bauru botou assim, aí Fernando Sérgio, uma jogada de marketing, mas tudo bem, more onde você quiser. Não foi jogada de marketing, eu não escrevi aquilo, até porque se eu tivesse, não teria nada demais que eu mudasse para o Juiz de Fora. Agora, se eu fosse escrever que eu teria mudado para Juiz de Fora, eu vou botar o escrito da seguinte maneira, eu mudei para Juiz de Fora, não mudou-se para Juiz de Fora. Ali quem escreveu ou quem fez a brincadeira se traiu, né? Porque eu não vou falar que eu mudei, não sou mudou-se para Juiz de Fora. Então, realmente, eu quero deixar bem claro, quero agradecer a todos que se manifestaram, dizendo, olha, não mudei, continuo aqui no Rio de Janeiro, continuo acreditando no Rio de Janeiro, embora, evidentemente, eu teria muita honra de morar em qualquer uma dessas duas cidades, tanto Juiz de Fora quanto Cruzeiro, que é a minha terra natal. E eu separei aqui uma filmagem, são mais de fotos de Juiz de Fora, que eu vou ter a oportunidade de narrar, para você ver como é bela a cidade, que realmente merece ser vista e até se morar nela. O Otávio, Fernando, vai mudar para Santa Catarina, né? Agora, se a moda pegar, vai ter um monte de gente dizendo que eu mudei para algum lugar, né? Então, por enquanto foi só isso, espero que não apareça mais as chamadas fake news, digamos assim, no meu programa, né? Ou no Facebook. Mas vou mostrar aqui, Juiz de Fora, com poucas pessoas podem ver. Vamos lá, Juiz de Fora, hoje, ontem, hoje e sempre. Olha só, a música Is This Love, o cantor é o Russo. Vou até abaixar um pouquinho isso aqui, para que eu possa narrar para você o que você vai vendo. Olha que bela cidade que é a cidade de Juiz de Fora. E eu queria que vocês reparassem principalmente nas calçadas. A característica da cidade do interior, no caso Juiz de Fora, que está aí beirando 700 mil habitantes, é exatamente o que? A qualidade dos jardins, a qualidade das calçadas, quer dizer, é uma cidade urbanamente muito mais conservada do que a maioria das cidades grandes. Isso aí é um hotel espetacular que criaram lá, aí você vê uma outra vista, aí lembra um pouco, nesses edifícios altos, lembra muito um pouco a cidade de Fortaleza, que tem edifícios bastante altos. Juiz de Fora tem sim muitos edifícios altos, como também tem casas muito bonitas. Então você está vendo aí, por exemplo, é a Avenida Getúlio Vargas, muito bonita. Aqui, onde eu vou botar o dedo aqui, ó, ali nasceu o Banco de Crédito Real, hoje na verdade é um museu. Aqui você vê a avenida que era Independência e na verdade é Itamar Franco hoje. Aqui a Catedral Metropolitana da cidade de Juiz de Fora, muito bonita aí essa catedral. Aqui você vê também a qualidade dos passeios, mesmo nos lugares mais longínquos. Aí é a Praça da Estação, aí ó, é o edifício Cine Central, o Teatro Cine Central. Eu comecei a trabalhar aqui à esquerda, vou botar o dedinho aqui para você ver onde era a antiga Rádio Industrial.
Aí você vê parte da Avenida Rio Branco, a mais longa das avenidas da América do Sul. Ela corta a cidade de ponta a ponta. Já não é essa. Aí já são edifícios lindos, lugares de moradia. Você vê aí a escola normal, onde as mocinhas estudam até hoje, não é? Que forma normalistas, né, da cidade de Juiz de Fora. Aí você vê a prefeitura da cidade, no centro da cidade, que fica ao lado do Parque Alfeld. Muito bonita a prefeitura também. Aí a estação de ferro, né, de trem. Então você vê aí também aí uma pracinha muito bonitinha. Enfim, é uma cidade muito bonita, mas uma cidade cosmopolita, uma cidade de 700 mil habitantes. Aí você parte de outra praça, que é uma coisa muito valorizada na cidade de Juiz de Fora. Então, eu quero mostrar também aqui um outro ângulo. Esse edifício aqui à direita é a escola normal, como eu falei para vocês, onde formam-se normalistas. Aí a rodoviária distante, né, da cidade, como manda o figurino, que as rodoviárias não podem ficar tão longe. Aí também é parte do exército, né, onde mostra realmente tanques de guerras que já foram usados na Segunda Guerra Mundial e hoje são, na verdade, museu. Aí uma vista mais ampla da cidade, aí um casario muito bonito, que é uma característica dos anos do século XX, né, que ainda são preservados na cidade de Juiz de Fora, exemplo deste que se tornou o mercado municipal. Como você vê também, era uma fábrica e hoje se tornou o mercado municipal. Aí uma vista da chamada Rua Alfeld, uma das ruas mais famosas da cidade, onde as pessoas se encontram. Aí uma vista de dentro da estação de trem, né? E você vê, olha a altura dos edifícios e olha a beleza das calçadas. Portanto, se torna o fato da justificativa de dizer que eu não mudei para Juiz de Fora, se torna também, olha a igreja maronita, fantástica, né? Onde no passado, adolescentes, às vezes a gente namorava aí perto. Muito bem. E aqui você vê também, olha, a qualidade dos parques da cidade de Juiz de Fora. É por isso que ela é chamada de Princesinha de Minas, né? Porque você vê que as pessoas moram muito bem, você vê que é uma cidade que não tem violência e é uma cidade com extrema qualidade de vida. Aí um outro ângulo, lá ao fundo, você vê aí parte da estação de ferro. Aqui você vê prédios maravilhosos, que são aí verdadeiras moradias de alta qualidade. Muito bem, aí ficou aquilo que eu queria mostrar para vocês, né? Bastou isso para você ver esse estudo, né? E Juiz de Fora está lá entre as cidades mais ricas de Minas Gerais. Portanto, não seria nada demais que eu tivesse mudado para Juiz de Fora. Eu teria muito prazer de morar na cidade, mas não foi o caso. Foi apenas uma fake news, como disse o Aibinder, mas não fui eu que coloquei isso, né? Eu vou ficar muito atento, que teve um outro ouvinte que perguntou, Fernando, será que não clonaram o seu perfil? Olha, é uma possibilidade, ou então é uma brincadeira de alguém que conhece, né? Que me conhece, que botou lá. De qualquer maneira, vamos permanecer atento e fica aí a justificativa. O Otávio dizendo, um clique sem querer, o Face muda sozinho, marca pessoas que nem queremos. Pode acontecer realmente. Na verdade, essa coisa da informática, né, Otávio, principalmente para nós que já temos alguma idade, a gente está aprendendo, mas não aprende com a mesma facilidade que a garotada aprende, né? Eu tenho um sobrinhozinho, o Joaquim tem 2, 3 anos mais ou menos, sobrinho emprestado, porque na verdade é sobrinho da Bruna, que é a esposa do meu filho, e de vez em quando ele fica aqui em casa, ele pega o celular e sai mexendo de tudo quanto é jeito. E um garotinho de 2 aninhos, né? Mais ou menos, 3 aninhos. Quer dizer, porque já nasce com aquela coisa. Nós tivemos que aprender depois de burro velhos, né? Então, há coisas que a gente não sabe realmente, né? Então, por isso que talvez tenha acontecido e eu tive a oportunidade de fazer essa justificativa para vocês, né? Agora, mudando um pouco de assunto, eu queria comentar com vocês, é um negócio doido, essa coisa, esses regulamentos para tirar carteira de habilitação, carteira de motorista, não é isso? Você se lembra quando tinha o kit socorro, né? Todo mundo tinha que ter, todo mundo comprou, daí a pouco não tinha que ter mais. Aí depois tinha que ter aquele como é que chama? Aquele apagador de incêndio,
extintor, um extintorzinho pequeno, né? Aí daqui a pouco não era mais um extintor pequeno, tinha que ser um extintor um pouco maior. Tudo isso para tirar dinheiro do contribuinte. A gente ia lá, comprava, botava, daqui a pouco não precisa mais. Essa do extintor, então, eu fiquei muito arara da vida, porque eu me lembro que eu ia fazer uma viagem justamente para Juiz de Fora, na época, para visitar algum amigo lá. E deu na televisão que não podia ser um extintor do tipo que eu tinha que ser outro extintor. Ainda fui eu, paguei, comprei, e quando cheguei na cidade, que fui ver o noticiário, já não era mais necessário, ou uma semana depois não era mais necessário. E agora tem uma outra notícia, houve uma redução do número de aulas para os cidadãos poder tirar a carteira de habilitação. Que bom, tá bom, tá certo. Agora, tem certas coisas, porque todo mundo sabia que, por exemplo, o simulador era necessário. Esse simulador, o cara tinha que ter aquele simulador eletrônico, tantas aulas, agora não é mais necessário. Quer dizer, são aquelas mudanças, eles não sabem o que querem e nós vamos aí ficar vendo exatamente as coisas que estão acontecendo, né? Meio estupefatos. E o que é pior, gastando dinheiro, né? Tomara que seja para melhor. Isso a gente espera sim. Bem, nós vamos chegar agora, como sempre acontece, com aquele momento da prece de cartas. Eu quero pedir desculpas a vocês, porque hoje a internet está um pouco lenta, e a gente, o problema da internet nas grandes cidades é um negócio complicado. Você pode ir para o melhor das operadoras, tem dia que funciona, que é uma maravilha, tem dia que você sabe que fica difícil. Mas de qualquer maneira, vamos tocar o programa no dia de hoje, tem muita coisa para a gente ver. Aqui eu vou mostrar para vocês, tem aqui a entrada, o slide, por exemplo, dizendo homenagem ao amigo Fernando Sérgio, by Luciano Gomes. Luciano Gomes é um grande fotógrafo de Pedrinópolis. Receba meu carinho, meu abraço. Vamos então àquele momento da prece de Caritas. Vamos rezar a prece de Caritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre.
Amém. Amém, amém. Pois é importante, né? É importante esse momento. E eu estava me lembrando de uma coisa que eu quero contar para vocês, mas é uma coisa que pode impressioná-los, é verdade. Mas, você sabe, comunicador, na verdade, é muitas das vezes repórter, muitas das vezes apresentador e outras tantas vezes é, na verdade, um contador de histórias. E uma coisa que eu sempre gostei, logo que eu deixei o Sistema Globo de Rádio, isso há muitos anos atrás, e fui então para a Rádio Manchete, né, da Bloco Editores, na época que tinha TV Manchete, tudo isso e tal, eu ganhei, por assim dizer, o direito de fazer um programa de 6 às 9, chamado Programa Fernando Sérgio, naquela época, né? 6 às 9 era eu, de 9 ao meio-dia o Roberto Canásio, e depois tinha outros comunicadores e tal. E como eu sempre gostei de narrar histórias, eu pedia, ou criava histórias, ou pedia que alguns amigos, ouvintes do rádio, me mandassem histórias para que eu pudesse contar. E por quê? Porque uma das partes do programa, eu não me lembro que hora, que era um programa de 3 horas, então não me lembro se foi, acho que provavelmente na segunda hora do programa, havia uma história que a gente chamava de Coisas da Vida. E a gente terminava essa história exatamente com essa frase, em mais uma dessas cômicas coisas da vida, em mais uma dessas realidades das coisas da vida, em mais uma dessas impressionantes histórias, né? Coisas da vida. Enfim, era terminado com esse jargão, digamos assim. Uma das histórias que mais me impressionou, eu vou contar para vocês. E ela veio da região de Cascavel, no Paraná. Alguém me escreveu naquela época contando essa história. Você vai acreditar? Não sei. Eu particularmente acho possível que tenha acontecido, mas é impressionante. Na verdade, essa pessoa que me contou, que eu não tenho mais o nome, eu guardo apenas a memória da história, essa pessoa me contou o seguinte, que havia parentes dela que estavam no Rio de Janeiro. E, de repente, houve um fato inédito, um fato imediato que requeria a presença desse casal, né, que eram, enfim, parentes, como eu disse, porque havia falecido de imediato uma senhora em Cascavel, que era a mãe do esposo desse casal. Enfim, e aí receberam notícia, isso já nos idos dos anos 80, portanto já passou muito tempo. E aí, mesmo sem muitas condições, com um carro meio que velho e tal, eles, olha, nós temos que ir lá porque morreu, o marido disse para a esposa. E pegaram o carro e foram. E isso, tipo assim, digamos, recebe a notícia na sexta, o enterro é no sábado à tarde, aí não tem mais jeito, tem que ir na sexta à noite, se meteram na estrada. E era uma época muito chuvosa, de muita chuva, e eles foram. Imagine você dentro, se não me falha a memória, de um fusquinha, né? Com uma chuvarada tremenda, com as estradas, algumas em bom estado, outras nem tanto, mas foram em função de cumprir a obrigação da despedida da senhora mãe daquele senhor. E lá foram, só que a partir de um determinado momento, ou seja, a partir do estado de São Paulo, caminhando em direção ao estado do Paraná, teria aumentado muito a chuva. E há muitos anos esse casal não ia a Cascavel e não tinha total noção da estrada, embora naquela época não havia GPS, não havia nada disso, e eles tentavam seguir na medida do possível de um mapa meio velho que possuíam para pegar as rodovias para ir a um determinado lugar, que era esse lugar que teria uma bifurcação e que a partir dessa bifurcação eles estariam no caminho certo para a bela cidade de Cascavel, no Paraná. Muito bem, e a chuva aumentando, o sujeito apavorado, a esposa dele idem, e de repente, no meio daquela chuvarada toda, eles entraram por uma estrada que não conheciam, não sabia se estava certo, se estava errado, se estava certo, se estava errado. De repente, perto de uma porteira, tinha uma senhora com uma mala, e uma senhora
toda vestida de branco, com um chapéu que de uma certa forma a protegia. Não era o chapéu que a gente chama aqui no Rio de Janeiro, que é sombrinha ou guarda-chuva, não. Um chapelão. Tinha aquela senhora lá e eles falaram, puxa, aquilo será? Que é isso? Aí, por uma questão até de caridade, ele parou o carro, a senhora está na chuva. E a senhora falou, pois é, eu estou esperando uma carona que disse que vinha, mas eu acho que não vem mais, não tenho como acessar o meu sobrinho. E a senhora está indo para onde? Essa senhora falou assim, olha, eu estou indo para Cascavel. Eu disse, nós vamos para Cascavel. Se a senhora quiser, eu dou uma carona que eu acho que eu sei mais ou menos o caminho. Aí a senhora, né, naturalmente, ele pegou a mala da senhora, debaixo de chuva, botou a senhora na parte de trás do carrinho, né, e disse, olha, eu vou aqui para a direita. A senhora, não vá para a direita que caiu uma ponte. O senhor vem aqui pela esquerda, entra aqui na minha propriedade, que vai ter uma estradinha que vai sair lá, e o senhor vai economizar pelo menos umas 2 horas de carro. Diante da chuvarada e diante da dúvida, ele acabou ouvindo essa senhora. Muito bem, então entrou por aquela estradinha e tal, e de fato, né, foi. E quando chegou na entrada da cidade de Cascavel, né, através dessa outra estradinha que ele não conhecia, a senhora, o senhor pode me deixar aqui tem uma casinha branca e tal, eu vou ficar aqui, já estou com a chave, porque afinal de contas vem aí meu filho daqui a pouco. Então tá bom, ele parou, essa senhora desceu, né? Ela agradeceu, ele continuou, só que houve uma coisa muito esquisita. Quando ele saiu com o carro, que ele olhando pelo retrovisor, ele viu a senhora entrando na casa, mas antes dela entrar na casa, simplesmente ela desapareceu. Ele achou uma coisa muito estranha, né? Falou, peraí, não, mas deve ser a névoa, né? Porque chovia, era noite ainda, né? E aí, através da orientação dessa senhora, ele teria economizado 2 horas a menos da chegada a Cascavel, e logo ele encontrou lá o endereço em que estava acontecendo, né? Digamos assim, o féretro, né, daquela senhora, aquela situação de velório e tal. E chegando lá, ele foi recebido pelos parentes, uma história de constrangimento, houve o enterro no dia seguinte, no terceiro dia em que ele estava lá para depois voltar para o Rio de Janeiro. O parente dele chegou para ele na ocasião e falou, escuta fulano, mas como é que você chegou aqui? Eu achava que você não ia chegar, porque houve realmente uma queda de ponte e tal, e não havia como passar para chegar nessa situação realmente onde você chegou, nessa localidade. Eu disse, olha, aí contou a história de uma senhora que teria avisado. Ele disse, olha, mas a senhora que te avisou? É uma senhora e tal, contou como ela era e tal. Ele disse, olha, eu entrei por aqui e tal, e mostrou mais ou menos por onde teria entrado, ao passo que o primo dele falou, olha, aí não existe estrada alguma. Ele falou, como não existe? Se eu andei nela, mas não existe. Não existe chegada por aqui. Mas que coisa. Aí ele falando com o primo, ele olha, quer dizer, aquelas coisas que você está numa casa mais ou menos antiga, uma casa onde havia muitos quartos e tal, ele olha para um dos quartos, mas peraí, foi essa senhora que me guiou. Aí, pasmem-se vocês, o primo dele disse, mas essa aí é a minha bisavó, que já faleceu há mais de 40 anos. Isso foi uma história realmente contada, uma história da vida, uma história incrível, fantástica, extraordinária, como se dizia no rádio, e que eu aproveitei, eu me lembrei agora dessa história para contá-la para vocês. Quer dizer, veja você, como é que a vida é, né? Vamos lá, eu queria trazer para você agora um encanto de música, eu particularmente gosto muito, e uma interpretação extraordinária. Deixa eu ver se eu acho aqui, para não ficar só aquele preto na tela, né? A nossa Marion Duarte, essa bela cantora do rádio, cantando Romaria. Vamos lá? É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo.
é de laço e de nó, de gibeira o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Tá aí o contato para show da nossa querida Marion Duarte, né? 21, que é Rio de Janeiro, 2234 6028. 2234 6028. Alô, Celso Mesquita, bom dia. Alô, Marcelo Gomes, bom dia, Fernando, na volta dos que não foram. Juiz de Fora, isso é verdade, que botaram aí que eu tinha ido para Juiz de Fora, só se eu fui a passeio, né? Mas que eu não tinha me mudado, não tinha não. Pessoal aí, aquela coisa que às vezes é de brincadeira, e quando for de bom gosto, a gente até leva no bom humor, né? É claro que preocupa, né? Um abraço para o Celso Mesquita, bom dia, Celso. Abraço para Luiz Carlos Apóstolo. Alô, Apóstolo, um abração para ti, querido. Muito bem. E eu quero também mandar um abraço para o nosso queridíssimo Fábio Bittou. Alô, Fábio Bittou, bom dia para você também. Pois é, lembrando das espadas Katana, né? espadascatana.com.br. Olha, se você quer ter autênticas espadas samurai na tua casa, estou colocando um ponto aqui, algo muito interessante. Você sabe quais os alimentos? Vamos ver se é isso mesmo. Sálvia, manjericão, alecrim, hortelã. Vamos lá. Escondem um segredo. E que mais outras 114 ervas escondem esse mesmo segredo. Está ouvindo aí? Então vamos lá. Ele vai falar os segredos. Isso aqui é um anúncio, não quero isso. Anúncio eu não quero. Eu quero trazer algo bastante interessante, já dá para pular aqui. E aí, gente, tudo bem? Como está você? Bem, estamos nessa sequência de vídeos respondendo perguntas. Eu sou Antônio Lau, sou médico, sou cientista, pesquisador, estou com esse canal que não para de crescer, um canal maravilhoso, está com mais de 1 milhão de inscritos e em
responsabilidade, em consideração a você que está participando desse grande grupo de mais de 1 milhão de pessoas, eu estou respondendo as perguntas que são feitas nos comentários. Então faça a sua pergunta aqui nos comentários, para poder ver se a equipe consegue selecionar. Não vai ser fácil, não vão ser todas as perguntas que vão ser respondidas, isso é impossível, mas se você tiver sorte, faça a sua pergunta. Se você for selecionado, eu vou ter todo o prazer em responder. Como eu vou responder agora a pergunta de José Gilberto. Bom dia, doutor Marco. Gostaria de saber qual é o alimento que é bom para desentupir as artérias. Olha, desentupir a artéria. Obrigado, doutor. Mande a resposta, já de antemão lhe agradeço. José Gilberto. Bem, José Gilberto, é o seguinte. As artérias da gente não se entopem assim por qualquer motivo, não. Não é uma coisa banal. Qualquer coisa sai entupindo. Não tem alimento que entope a artéria assim. Não é uma coisa assim tão simples, né? Para haver um entupimento de uma artéria, é preciso que haja uma lesão na artéria. Então, na realidade, não é o alimento que entope a artéria. É o alimento que lesiona, que agride a parede interna do vaso. E essa agressão é ao longo de muitos anos, até de décadas. E nós podemos citar um dos alimentos que fazem isso. A gordura vegetal hidrogenada, as gorduras trans, presentes nas margarinas e óleos refinados, principalmente quando esses óleos são queimados. E além disso, outras substâncias, outros alimentos que são muito perniciosos, que são muito prejudiciais à nossa saúde. Vale salientar, alimentos fritos. A fritura produz uma toxina chamada AGE. Por exemplo, um hambúrguer com batata frita, você está cheio de AGE. AGEs são compostos de glicação avançada. São toxinas que elas vão atuar agredindo essa parede interna das artérias. A partir dessa agressão, a parede da artéria começa a ficar bem fininha, no risco, na iminência de romper. Ora, não pode romper, o corpo começa a formar uma placa de gordura para fechar aquele rompimento iminente. E aí começa a se formar a placa de ateroma. E também é preciso que haja uma deficiência grande de vitamina C para poder isso acontecer. E além de outros fatores também que contribuem para isso. Então, não é só um alimento específico que entope a artéria, tá? Mas é todo um conjunto de hábitos de vida, alimentos que prejudicam as artérias e agridem a parede íntima delas. Agora, existem alimentos para desobstruir, com certeza. Você tem que reverter esse processo, fazendo a suplementação com vitamina C, usando alimentos saudáveis, parando de comer os alimentos do tipo fast food, que são esses que são os grandes venenos, parando de comer o açúcar. O açúcar branco refinado também agride a parede interna das artérias. O açúcar branco refinado é um veneno também. Outros alimentos e também drogas, como por exemplo o álcool, que é uma droga cultural, né, culturalmente aceita em nosso meio e que é extremamente prejudicial e que ajuda, contribui bastante para isso aí. Então não é uma coisa só que vai ajudar a entupir a artéria, são vários tipos de alimentos que são consumidos em excesso e a falta de outros alimentos que são saudáveis que iriam contribuir para reverter esse processo. Então essa é a mensagem de hoje, espero ter respondido a tua pergunta. Se gostou do vídeo, não deixe de compartilhar ele, isso é importante, é preciso que as pessoas saibam disso, para parar de comer fast food, por mais gostoso que seja, né? Não vale a pena, tá bom? Muito obrigado ao Dr. Marco, que eventualmente vai estar aqui conosco, né? A gente repercutindo esse canal que ele tem e trazendo informações, como tem recentemente vamos colocar, como acabar com a sinusite, né? Opa, importante, 3 grupos de alimento que turbinam o cérebro, é muito importante. A nossa querida Marion Duarte, né, mandou aqui um recadinho. Ô Marion, que prazer sabê-la vendo e ouvindo o nosso programa. O recado que ela mandou, deixa eu só acertar os ponteiros aqui, que hoje eu estou assoviando e chupando cana ao mesmo tempo. Porque afinal de contas é mais ou menos isso que a gente faz nas segundas-feiras, que sabia ter um compromisso. Você é aquele tipo de pessoa que faz me parece que esse compromisso é sempre nas segundas-feiras. Na cidade aí, ela não pode ficar comigo, né? Então, Celso Mesquita, bom dia, amigo, obrigado, Celso. A Marion, bom dia, querido amigo Fernando Sérgio Grandinetti Pinto, agradeço por todo esse carinho, Nossa Senhora Aparecida, proteja você e toda a sua família. A nós todos, obrigado, querida, um abração para você. Vou botar aqui, não custa nada, botar esse comercialzinho um pouquinho, para ver exatamente o que vem depois, vamos lá. Animalzinho de estimação, não mede esforços para ver o seu bichinho bem e chama ele de membro da família?
Um desafio alquimista das ervas, você não precisa ser especialista para ajudar o seu animal de estimação. É uma imersão 100% online em 4 dias. E é gratuita, é uma imersão poderosa que vai ensinar todos os segredos para você. Você vai aprender a ajudar o seu animal de estimação de forma natural, sem ter que gastar rios de dinheiro indo no veterinário. O que eu vou te ensinar é uma técnica milenar de terapia natural para ajudar o seu bichinho a ficar sempre saudável. Vai surgir agora um botão no meio da tela. Clica no meio para se cadastrar, para entrar nesse desafio incrível. Muito bem, está aí o recado a respeito dos animais. Buda dizia que existem Bom, seres Jacói. humanos que podem ser comparados a 4 tipos de cavalos. Tem um cavalo que, ao ver a sombra do chicote, ele sai galopando. Tem outro que só galopa se levar no pelo. O terceiro cavalo tem que machucar a carne, você não anda. E o quarto cavalo é só quando vai lá no osso, que bate fundo mesmo, né? Então ele dizia que nós humanos somos como esses 4 tipos. Eu tenho um aluno que diz assim: ai, sensei, eu acho que eu sou burrinho. E não sou nem um cavalo, porque nem levantou que nem uma mula que não sai do lugar, né? Mas as analogias são de que ao ouvir, por exemplo, da transitoriedade, de que nada é fixo e nada é permanente, ao perceber, por exemplo, quando nós tivemos o grande tsunami no Japão, vocês podiam não conhecer ninguém no Japão, não ter nenhuma afinidade com o Japão, mas uma coisa que nos faz perceber, nossa, é como a vida está por um fio. Se o planeta Terra, tem uma concorrente aqui, se o planeta Terra levantar o ombrinho assim, né, tudo se desfaz. Tudo isso que nós estamos construindo agora, que é a nossa casa, que é a nossa maneira de viver, a Terra faz assim, tchum, tudo se desfaz, tem um maremoto, tem um terremoto, não é verdade? E esse é um ensinamento básico de Buda, que não é nada fixo, nada permanente. Então essa mente Buda que nós retornamos é uma mente de sabedoria. O primeiro cavalo é aquele que então percebe a transitoriedade como uma coisa muito distante, que não tem nada a ver com ele. O segundo, de alguém conhecido. Pode não é íntimo seu, alguém que você viu na mídia, que você soube, que você viu um ator, uma atriz, um representante político de algum lugar, e que você fala, nossa, a vida é transitória, é passageira, não há nada fixo nem permanente. Nós podemos ver isso até em lugares de poder, né? A pessoa assume uma posição de poder, daí há uns anos está lá, está preso, está sendo culpado de outras coisas, quer dizer, aquela posição não é fixa, não é permanente. Não é só a vida em si, mas também as coisas que nós adquirimos e perdemos. E mudam. A pessoa que nasceu muito pobrezinha, de repente ela fica muito rica, tem sucesso. A outra que nasceu muito rica e fica muito pobre. E outros que ficam na média sempre. Enfim, a vida é isto, né? Essa transitoriedade. Então, o segundo cavalo começa a apreciar a existência, a viver com plenitude, com energia, gostando de estar vivo. Conhece gente que acorda assim, ai, acordei, eu não quero acordar. É o contrário disso, a mente Buda é aquela disposição para a vida. Nossa, o que vai acontecer hoje? E tudo é transitório, o que era ontem pode não ser hoje. Como é que vai ser? Que coisa maravilhosa essa existência, de tanta novidade. Não fala tudo igual, não é igual nada, cada dia é único. Em japonês a gente tem uma expressão que fala Ichigo Ichie. Nada jamais se repete, tudo acontece uma única vez. Este nosso encontro agora, hoje, aqui, agora é único. Jamais se repetirá. Vocês podem todos virem daqui a uma semana, sentar nos mesmos lugares com a mesma roupa, não será a mesma coisa, nós estaremos diferentes. Tudo na vida só acontece uma única vez. E a gente não aprecia isso, a gente reclama, parece que é tudo igual. Não é igual, não há nada igual. Então o segundo cavalo é este. O terceiro cavalinho é aquele que vai cortar a carne. Tem que ser de uma pessoa muito próxima, muito querida. A gente sentir uma dor, um sofrimento de alguém muito próximo de nós. Então a gente acorda. Não é quando é que vai ficar lerdo, ao contrário, acorda, desperta. Nossa, o que é isso? Passou tão pertinho. Hoje eu fui falar com o senhor e ele ficou muito comovido ao me ver. E ele disse, a minha mãe morreu há 2 meses e eu ainda estou muito comovido. Eu gostava muito de minha mãe.
E eu falei, que idade tinha sua mãe? Ele disse 92. Bonita, né? Seja que idade for, não tem questão de idade. O amor, o relacionamento que nós temos com as pessoas próximas de nós, não importa se morre com 5, 10, 20, 30, 50, 90 anos. No Japão eu ia orar na casa de um senhor que a mãe dele morreu com mais de 100 anos. Ele tinha quase 90. Ele tinha 80 e não sei quantos, né? Ele estava profundamente triste e se lamentava com a morte da mãe. Minha mãe, com quem eu fiquei tão perto, que eu cuidei, morou com ela a vida toda, né? E quando morre assim, um personagem muito próximo, com a mãe, por exemplo, o que acontece conosco? A gente perde um papel na vida, o papel de filho, de filha. Um dos nossos personagens, ele desaparece junto com isso. É forte. Ele disse assim, eu era filho único. Ele disse assim, mas acontece, sua mãe provavelmente, ele tem uma boa posição social, um cara muito estudado. Eu falei, provavelmente a sua mãe se orgulhava muito de você. Como é que você vai fazer com que seus filhos se orgulhem de você? Né? Como é que você vai se orgulhar de seus filhos? Será que vai ter a mesma condição de educá-los de forma que seus pais possam se orgulhar? Nossa, olha meus filhos ali, que coisa bonita que estão fazendo. Né? Que a satisfação dos pais é isso, né? Ver que os filhos estão dando certo, que estão felizes. Por que pai questiona filho? Saber, é feliz de verdade ou está indo na onda do outro, né? Isso é para você? É o que realmente te interessa? É aquilo que vai te dar plenitude e você vai sentir um ser completo? É importante. Então esse terceiro cavalo é quando bate na gente, que dói, que sofre, que tem uma perda e que percebe, nossa, essa vida é maravilhosa, e é tão rápida, tão breve, por que eu não aprecio? Por que eu reclamo, resmungo tanto quando eu posso apreciar essa existência? E o quarto cavalo é aquele quando a coisa é com você. É gostosinho, a gente vai ao médico, ele dá um diagnóstico bonito, daquele diagnóstico que diz assim para você, tem, olha, no máximo 3 meses de vida, que gostoso, hein? A gente não recebe esse diagnóstico, por isso que a gente está rindo, né? Mas a pessoa que recebe esse diagnóstico, ela diz, olha, está no finzinho. Imaginou? Alguém chegar para você, você tem 3 meses de vida. Ah, o que eu faço? Está acabando. De repente eu percebo como é preciosa a existência. Olha só que coisa, tá um canal Mufa que eu recomendo para vocês, sempre com a presença de pessoas de grande sabedoria, né? Como foi o caso aí que nós mostramos para vocês da Monja Coin, muito bem, e então eu estou recomendando a vocês esse canal. Ficou tudo branco aí, agora já apareceu, então nós vamos emendar 10 coisas malucas que pessoas da antiguidade realmente faziam. Então vamos lá ver. Incrível é o canal. Vamos lá, prepare-se para este vídeo. 10 coisas que pessoas da antiguidade faziam que seriam completamente estranhas hoje em dia. Ao passo em que novas tecnologias e métodos de pesquisa são desenvolvidos, aprendemos mais e mais sobre pessoas da antiguidade e os seus costumes. Contudo, quanto mais a gente aprende sobre a vida deles, mais esse conhecimento nos choca, por causa de algumas coisas que os nossos ancestrais faziam que parecem bizarras demais até mesmo para a pessoa com a mente mais aberta. Que uso eles tinham para excrementos de animais? O que os médicos usavam para testes de gravidez? Neste vídeo, o Incrível vai contar a você sobre 10 coisas realmente esquisitas que as pessoas da antiguidade faziam. Número 10. Mulheres utilizavam chumbo e enxofre para pintar o cabelo. Acredite se quiser, as pessoas trocam a cor do seu cabelo desde os tempos antigos. Mas um entendimento inadequado de química e o uso de substâncias erradas levavam a consequências graves. Pessoas da antiguidade utilizavam plantas para atingir o cabelo, mas o efeito não durava muito tempo, e como nós sabemos, existem coisas mais importantes para se fazer do que se preocupar com a cor do seu cabelo. É por isso que os gregos e romanos utilizavam uma tinta permanente para cabelo que era feita com diferentes elementos químicos tóxicos, inclusive o enxofre.
No século XVIII, os italianos optaram por colocar o cabelo de molho em soluções corrosivas de água sanitária, para obter lindos cachos dourados. Muitas mulheres europeias utilizavam um pó de enxofre e açafrão para mudar a cor dos seus cabelos. As afegãs acreditavam que tingir o cabelo de diferentes cores poderia curar uma dor de cabeça. O que elas provavelmente não sabiam é que estavam correndo o risco de ficarem carecas. Como elas conseguiriam curar uma dor de cabeça se não teriam cabelo para tingir? Bom, isso talvez faça sentido. Número 9. Bolas de vidro e borracha moída eram utilizados como implante de seios. Desde a antiguidade, as mulheres utilizavam diferentes formas de ter uma aparência mais bonita e mais feminina. Aparentemente, mesmo nessa época, as mulheres se preocupavam com o tamanho dos seus seios. Algumas mulheres utilizavam tratamentos tópicos ou cremes caseiros nos seus seios para deixá-los maiores. Outras massajavam óleo de coco na sua pele. Mas esses métodos não eram assim tão radicais. A primeira cirurgia reconstrutiva de seios foi feita apenas em 1895 pelo médico Vincent Czerny. Ele precisava tirar um tumor dos seios da sua paciente e deixá-los com aparência parecida após a remoção. Desde então, médicos utilizaram diferentes materiais ao longo do tempo para aumentar os seios das mulheres: marfim, bolas de vidro, borracha moída e outras coisas malucas. Número 8. Excrementos de animais eram utilizados medicinalmente. Sim, é nojento, mas realmente aconteceu. Os povos da antiguidade utilizavam fezes de animais como tratamento preventivo e até mesmo cura de diferentes doenças. Por exemplo, mulheres na Grécia Antiga acreditavam que cocô de crocodilo poderia ser utilizado como um poderoso contraceptivo e o colocavam na sua vagina. Temos certeza de que isso funcionava maravilhosamente bem para evitar a gravidez, já que afastava todos os homens de perto. No Egito Antigo, guerreiros aplicavam excremento de animais nas suas feridas. Se você acha que isso é maluco, então assista o nosso vídeo sobre 14 estranhos modos de viver praticados no Antigo Egito. Excremento de ovelha era utilizado na medicina popular da Escócia para tratar sarampo, e cocô fresco de porco era utilizado para estancar sangramento no nariz. Isso tudo parece uma pegadinha engenhosa. Um conselho simples: não teste nenhum desses métodos em casa. Número 7. Médicos perfuravam as cabeças das pessoas para liberá-las dos espíritos maus. Médicos sempre foram fascinados com o corpo humano e tentaram diferentes métodos para curar doenças. Perfurar buracos ou trepanação eram deles, e médicos acreditavam que isso podia remediar incômodos como convulsões, dor de cabeça e infecções. Você provavelmente está se perguntando: como que perfurar a cabeça de alguém vai ajudar com dor de cabeça? Bom, eles acreditavam que este incômodo era causado por um espírito mau trancado dentro da cabeça da pessoa, e então perfuravam o crânio para permitir que o espírito saísse. Uma boa ideia? Ou talvez apenas uma maneira de encobrir suas pesquisas? Felizmente, essa prática foi quase que completamente abandonada no final da Idade Média. Arqueólogos descobriram que alguns pacientes sobreviveram após esse tipo de tratamento. Os sortudos, logicamente. Número 6. Mulheres eram contratadas para chorar em funerais. Na Roma Antiga, muitas famílias contratavam mulheres especiais para chorar durante os funerais e impressionar o público. Elas normalmente seguiam a procissão e, para fazer a tristeza parecer acreditável, elas arranhavam suas bochechas e arrancavam seu cabelo. Felizmente, essa tradição passou a ser considerada muito extrema e desnecessária. Número 5. Pais podiam matar legalmente amantes de suas filhas. O pai tinha uma influência muito grande na família e especialmente sobre suas filhas solteiras. De fato, eles tinham o direito de escolher um bom marido para elas. As regras eram extraordinariamente rigorosas. Uma mulher jovem não tinha direito algum de ter uma relação íntima com ninguém antes de se casar.
Você provavelmente já assistiu a várias comédias sobre família onde o pai não gosta do namorado da filha. É ótimo saber que vivemos no século XXI, porque na Roma Antiga o pai tinha o jeito legal de matar o amante da sua filha e até mesmo ela, se os pegasse cometendo adultério. Número 4. Na Roma Antiga, o pai podia vender seus filhos para a escravidão. Sim, você escutou isso corretamente. O pai era o chefe da família e possuía poderes absolutos sobre a sua esposa e crianças. Ele também tinha o direito de decidir se o bebê recém-nascido seria parte da família ou não. Se ele decidisse que não seria parte da família, ele poderia escolher vender seu bebê para a escravidão. Se a pessoa que comprou o escravo não precisasse mais dele, o filho poderia retornar à casa dos seus pais. Se o pai vendesse o seu filho 3 vezes e ele retornasse todas as vezes, ele era considerado um pai ruim. Até que enfim, hein? Isso é mais uma razão pra gente ficar feliz de viver hoje em dia. Curta este vídeo se você concorda. Número 3. Médicos utilizavam alho para testes de gravidez. A falta de conhecimento médico e de anatomia detalhados não permitia aos médicos dizerem com absoluta certeza por que algumas mulheres podiam engravidar e outras não. Por causa disso, eles tentaram diversos métodos naturais diferentes para o teste de gravidez. Em 1350 a.C., as mulheres eram aconselhadas a urinar na semente de trigo, e se a semente brotasse, ela estava grávida. Com certeza. Outra maneira pré-moderna de fazer este teste de gravidez envolvia colocar um dente de alho ou uma cebola na vagina. Na manhã seguinte, o médico afirmaria que a mulher estava grávida se ele pudesse sentir o cheiro do alho ou cebola no hálito dela. Enquanto que o teste da semente de trigo lembra remotamente o teste de gravidez que temos hoje em dia, a gente não consegue nem imaginar como poderia ajudar o teste com o alho. Número 2. Egípcios da antiguidade raspavam suas sobrancelhas quando estavam de luto pelos seus gatos. Você provavelmente já ouviu falar que as pessoas do Egito Antigo veneravam os gatos como os animais preferidos e acreditavam que traziam boa sorte para as famílias que viviam com eles. Gatos eram sagrados e qualquer pessoa que os machucasse era condenada à morte. Famílias do Antigo Egito ficavam de luto com a morte do gato da família e raspavam suas sobrancelhas. O corpo do gato era embalsamado e adornado com uma máscara de madeira. Então a pequena múmia felina era colocada na tumba da família ou em um cemitério de gatos. Você acha que esses animais adoráveis merecem um ritual tão elaborado? Conte-nos o que você acha na seção de comentários abaixo. Número 1. Existiam banheiros públicos na Roma Antiga. As pessoas da Roma Antiga utilizavam todos os meios possíveis para cuidar da higiene pessoal. Elas visitavam banheiros e banhos públicos e utilizavam itens de limpeza como esponjas de banho. Sim, pode parecer um pouco estranho, mas apenas as pessoas mais ricas conseguiam pagar para ter um banheiro privado em casa. Os 95% restantes da população utilizavam estes lavatórios públicos que eram formados por longas fileiras de pedra ou madeira com um buraco a cada poucos metros. Bom lugar para jogar conversa fora, não acha? Oi, então, qual foi o resultado do Coliseu ontem à noite? Ah, foi Leões 2, Cristão 0. Obrigada. A água que corria constantemente nesses banheiros descarregava o lixo para um sistema de esgoto. Soa bastante inovador para a época, mas digamos que a falta de privacidade é um tanto irritante. Qual dessas coisas mais o impressionou? Conte-nos nos comentários abaixo. Curta o vídeo e o envie para os seus amigos, pois eles provavelmente aprenderão algo novo também. E logicamente inscreva-se para se juntar a nós no lado incrível da vida. É, o incrível, vale a pena você saber as coisas que aconteciam no passado, né? Coisas absurdas, mas que na época eram coisas bastante interessantes. Muito bem, olha, um abraço para a Tânia Malheiros, nossa querida amiga e grande cantora, a Wanda Fernandes, a Sandra Gueraldi, né? Alô Sandra, um abraço, deixa eu ver se
Ficou alguém faltando aí para mandar abraço? Acho que não. De qualquer maneira, um abração. Luiz Cláudio Apóstolo, já falei dele. Estamos encerrando o programa do dia de hoje. Amanhã teremos aqui o psicólogo Dr. Luiz Aipinter, vamos ter também o nosso querido professor Pedro Carlos e vamos também ter, muito provavelmente, a Zezé Ferreira, que você sabe é uma figura antenada com as coisas da Portela e também com as coisas da APAI. A todos vocês, nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Namastê.